Um detalhe sobre o encontro de Jesus e Marta. Poucas pessoas percebem. Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. O povo todo estava desesperado. Alguns até chateados com Jesus, questionando por que ele não veio antes. Outros choravam pela morte de Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus chegou e aproximou-se de Marta, ela disse em João, capítulo 11, versículo 21. Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então disse Jesus: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz para Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, no último dia. E Jesus diz para ela: seu irmão vai ressuscitar agora. O interessante nesse encontro é que a primeira coisa que Marta faz é jogar Jesus no passado. Se você tivesse se movido antes, se você tivesse chegado antes, se você tivesse interferido antes. O que Marta faz? Ela joga Jesus em um tempo que não existe mais. E quando Jesus falou sobre ressuscitar, a mesma jogou para o futuro, no último dia, na ressurreição. Ou seja, ela colocou Jesus em um tempo que ainda não chegou. Mas Jesus não existe apenas para trazer sentido ao passado, mas sim esperança para o futuro. E mudou a história dela no hoje. O que isso tem a ver com a nossa vida, Yara? Com a nossa história? É porque às vezes falamos: Senhor, se aquilo tivesse sido diferente, se aquela porta tivesse aberto um pouco antes, se aquele negócio tivesse sido fechado, se aquela entrevista tivesse dado certo, se aquele convite para aquela empresa tivesse acontecido, se eu não tivesse falado o que falei, se eu não tivesse feito as alianças que eu fiz. Jesus te diz. Jesus te diz hoje: pare de me colocar em um tempo que não existe mais e olha para aquilo que está disponível hoje. Eu continuo mudando história, eu continuo liberando destinos, eu continuo curando os enfermos, eu continuo restaurando casamentos, eu continuo ressuscitando mortos. O que morreu em sua vida. O mesmo Deus que fez o passado continua fazendo hoje. Durante a nossa jornada de fé, precisamos escolher que Jesus é suficiente. Deus pode liberar para você palavras, Ele pode liberar destinos, pode te dar algo tão poderoso que você nem ousaria um dia imaginar. Ele pode mudar para sempre a sua história. Jesus é importante e suficiente. Precisamos fazer um exercício prático.
Quando alguma coisa acontecer, uma circunstância adversa, quando tempestades se levantam, quando as coisas fogem do nosso controle, precisamos fazer memórias e pensar que não somos qualquer um, pois carregamos promessas do nosso Pai e elas vão acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Coisas podem passar, palavras podem passar, promessas de homens passarão, cenários, circunstâncias, mas as palavras que eu carrego não passarão, diz o Senhor. Você sabe o que Deus estabeleceu para nós através da redenção? Ele trouxe para nós acesso à paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Em Filipenses 4:7, ele nos trouxe a paz que excede todo entendimento. Temos acesso a Filipenses 4:7. Temos acesso à ausência de ansiedade. Em 1 Pedro 5:7, pois lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Temos proteção em meio ao deserto. Salmo 23, verso 4. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. Temos acesso à provisão. Filipenses 4:19. Porque o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Temos acesso ao cuidado. Salmo 91, verso 7. Porque 1000 podem cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nós temos acesso ao renovo. Isaías 40, verso 29, que diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força, porque até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor têm esperança, renovam as suas forças, voam bem alto como águias. Eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Deus nos dá descanso. Mateus 11:28 diz: Pois vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Existem todas essas realidades, mas precisamos entender que elas estão disponíveis, não ontem, não amanhã, mas hoje. Você já recebeu Jesus como seu único Salvador? Vamos fazer isso agora? Você crê em Jesus, que Ele é Filho de Deus? Então vamos confessar Ele agora, para você aceitar Ele como seu único Salvador, para entrar na família de Deus e ser co-herdeiro com Cristo Jesus. Todo mundo fala, muitas pessoas falam que é filhas de Deus, mas isso não é verdade. Só se tornam filhos aquele que confessa o Filho.
pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus demonstra seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. O Pai ama o Filho e entregou-o em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3, versículo 35 e 36. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 10. Vamos orar? Vamos receber o nosso Senhor Jesus como nosso único Salvador? Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço que pequei e venho a Ti confessá-los e pedir o seu perdão. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Por isso eu abro o meu coração e Te recebo como meu Salvador, Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Por favor, dirija a minha vida daqui para frente e me transforme para que eu faça a Tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus. Amém. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. Seja bem-vindo. A partir de agora você faz parte da família de Deus. Pela graça, pela fé. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.